crime que pode ser cometido por anos. Em dezembro, um homem foi preso após perseguir a atriz Isis Valverde durante 2 décadas. E não é um caso isolado. O ator Marcos Pitombo revelou que há anos é vítima de um stalker que continua solto. Em fevereiro do ano passado, uma mulher foi presa em Santa Catarina após perseguir o dentista por 5 anos. Isso só para citar alguns exemplos divulgados na mídia. No Brasil, stalking é crime desde 2021. Ele se caracteriza por perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. O BDF Entrevista de hoje mergulha na lei e nos casos recentes para saber: existe um perfil típico de perseguidor? Qual o impacto sobre o cotidiano e a saúde mental das vítimas? E o que elas podem fazer para se proteger? Olá, bem-vindo, bem-vinda ao BDF Entrevista. Obrigada pela sua audiência. Eu sou Raquel Setz e por aqui a gente sempre traz um tema atual com aquela visão popular que é marca do Brasil de fato. Hoje a gente vai falar sobre o crime de stalking ou perseguição em português, esse crime que vira e mexe, vira notícia. E para a gente entender melhor do que se trata, o que a vítima pode fazer, eu converso com o Marcelo Ruivo, que é advogado e doutor em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Marcelo. Obrigado, Raquel, pelo seu convite, pelo convite do Beto Souza. É um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez no Brasil de Fato, trazendo um tema que muitas vezes não é falado e talvez tenha uma ocorrência um pouco maior do que normalmente a gente é habituado a ver na nossa realidade. Uhum. Marcelo, uma coisa que chama muita atenção nesses casos que são divulgados na mídia é o tempo de duração, né? Os anos em que o perseguidor fica acossando a vítima. Por que isso acontece? Existe uma dificuldade em denunciar, uma dificuldade em provar que o crime de stalking está sendo praticado? Primeiro tem que entender um pouquinho, eu acho, da fenomenologia, né? Os jornalistas e os advogados, eles gostam muito da verdade, do fato, entender o que é que acontece. E depois a gente vai fazer uma leitura jurídica do que acontece. Em primeiro lugar, Raquel, muitas vezes essa obsessão de uma pessoa por outra, e aqui a reportagem de vocês, o inicial aqui da cobertura está muito rica, que mostra que homens e mulheres podem ser vítima desse perseguidor. E até quando nós estávamos lembrando, aceitei o convite aqui da entrevista, estava lembrando aqui no escritório, nós lembramos de situações onde tem homens e mulheres que são vítimas dessa perseguição. Eu digo vítima, mas não quer dizer necessariamente que teve um conhecimento. Nós lembramos um caso aqui de um homem que foi professor, que foi perseguido por um tempo por uma aluna, e essa aluna, depois em tratamento psíquico, revelou para ele que o perseguia. Eu me lembro que faz tempo que aconteceu isso, eu me lembro também, eu estava estudando essa época, conhecia a aluna, não imaginava que isso poderia acontecer, que estivesse acontecendo, e foi uma surpresa para mim também, uma situação como essa, quando veio a público. Então, é um pouco da característica do perseguidor, essa obsessão pelo objeto, né? A pessoa é objetificada ali, então, nessa situação, não necessariamente as pessoas acabam sabendo que foram acompanhadas e não necessariamente tem um dano psicológico a quem foi acompanhado. É óbvio, né, Raquel? Imagina, se tu fica sabendo agora que tu foste acompanhada por alguém durante um tempo na vida, perseguida, a situação, a sensação de vulnerabilidade, embora talvez não tivesse um risco real, a sua integridade física, a sua integridade psíquica já se torna abalada, né? Imagina, a pessoa me acompanhou. E então, em tratamento foi que aconteceu essa situação. Se dizer assim exatamente quanto que isso passa a se tornar, então, violento, mostrado, tem outras situações que o início da perseguição já é demonstrada de uma forma de invasão
da privacidade, da esfera essa de intimidade da pessoa. Então, primeiro a gente entende que faz parte dessa obsessão e a outra vez é uma perseguição que aí não tem o caráter propriamente psíquico de obsessão, mas sim de uma intenção premeditada de invadir a intimidade, a esfera de liberdade e intimidade da outra pessoa, que não é propriamente uma ameaça. Na verdade, a cultura jurídica brasileira, o jornalismo, o reconhecimento social, os juristas estão cada vez mais estudando esse fenômeno que já era proibido no direito brasileiro como uma contravenção penal. Depois a gente pode entender melhor qual é a diferença de crime para contravenção penal e a repercussão disso no sistema de justiça brasileiro, que é como evitar e como sair uma investigação de uma situação como essa. Então, não quer dizer que era lícito no Brasil antes da lei essa de 2021. O que tinha, Raquel, é que também é considerado a contravenção penal um delito de direito penal, mas ele não é propriamente um crime. Só para tu ter uma ideia de pena, então você consegue ver aqui assim que a pena do artigo 65, que se chamava antes de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, tinha 15 dias a 2 meses de pena prevista. Agora, a pena desse crime é de 6 meses a 2 anos. Já é muito maior. Uhum. Então dá para ver em termos de pena que é muito maior. A dignidade que se reconhece nessa conduta e na proteção dos valores da pessoa que é perseguida é muito maior hoje no direito brasileiro do que era antes de 2021. Mas já há muito tempo já é proibido no Brasil. Sim, mas eu estava lendo sobre o assunto, né, e tem alguns casos de pessoas que chegaram aí à polícia fazer BO e mesmo assim a coisa vai se arrastando durante anos, né, sem que haja uma punição, sem que essa pessoa que está perseguindo seja parada, né. Então eu queria voltar na pergunta, existe uma dificuldade da vítima provar que está sendo perseguida? Como que isso funciona na prática? Em primeiro lugar, que tem que pensar que tipo de delegacia foi. Pode ser uma delegacia especializada em proteção da mulher, como tem em quase todas as capitais, ou tem em todas as capitais, ou não. E depois, que conjunto probatório que foi levado. A pergunta é por que acontece tanto tempo? Às vezes é porque não é conhecido. A partir do momento que é conhecido, tem que também ter uma qualidade de indícios levados. Muitas dessas pessoas que estão sendo perseguidas procuram um escritório de advocacia. Aí já tem uma experiência do que deve ser levado para uma delegacia de polícia com mais chance de investigação. Porque a prática é interessante de pensar o Brasil inteiro. Vamos pensar uma delegacia especializada em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Curitiba. Ela tem centenas de casos de investigação. E por uma ordem da investigação, não é só aquele último caso a entrar que vai ficar para o final, mas também aqueles que é mais fácil a resolução, por uma questão de economia de meios. Então, registrar com vagueza dificulta. Mas tem vários casos onde tem uma eficiência do sistema, onde se sabe quem é, sabe onde mora, e muitas vezes, quando tem um contexto ainda relacionado à Lei Maria da Penha, nós já tivemos situações assim, é decretada até uma medida protetiva da vítima. Claro, estou falando aqui em contexto que a vítima é mulher, o homem já é um pouco diferente a situação. Tá? Então, é possível, sim, tem meios possíveis para que se faça essa cobertura. Agora tem que ver caso a caso por que acontece. Muitas vezes as delegacias não têm efetivo policial mesmo para sair na investigação. Então, o que eu digo é, quanto melhor for a informação levada, quanto mais detalhada for, melhor. E quais seriam os detalhamentos necessários? São basicamente aquele que um jornalista busca quando faz uma reportagem. Então, quem, quando, por quê, que forma, que registro que tem dessa situação.
Uhum. Efetivamente, todo mundo sabe, né? Eu acho que assim, é do conhecimento do Brasil de fato, seu e de todos. As delegacias de polícia estão cheias de casos. Então, é difícil saber qual vai ter prioridade. A prioridade nem sempre é o mais grave, mas é aquele também que tem mais chance de resolução. Dando dica para as vítimas, então, o que deve fazer? É printar conversas, tentar filmar a pessoa te perseguindo? Quais são os caminhos? Daí tem que ver como é que acontece, né? Então, assim, tem. Vou dar um exemplo só para quem ainda não Uhum. conhece bem a situação. Tem situações que começam com curtidas em perfis abertos de rede social. A pessoa tem um perfil aberto na rede social e começa com curtidas, começa com comentários. É possível evitar esses comentários? Mas às vezes vai saindo, às vezes a pessoa tem até um perfil fechado da sua vida privada, mas tem um aberto. Então o profissional é aberto, o perfil pessoal é fechado. E aí, o que poderia se fazer? Se tem um comentário, se tem uma curtida, se tem uma mensagem em privado, uma tentativa de mensagem em privado, essa situação de perseguição, no nosso mapa de casos, que chega a situações de pessoas que descobriram o código de Pix da vítima e mandavam 1 centavo. Então, e com uma mensagem. Então, a perseguição ela pode se dar de diversas formas. Como o tipo penal tem uma amplitude muito grande, a tua pergunta um pouco era de proteção da pessoa que é vítima, mas também tem o abuso, tem o outro lado. Quem está sendo, numa situação concreta e real de perseguição, a melhor dica a fazer é procurar um especialista, um advogado, uma advogada. Qual é o contexto que está acontecendo isso? É uma dissolução de um namoro, é uma dissolução de um casamento, uma situação onde tem uma disputa patrimonial, porque nós temos situações que são verdadeiras e situações que são abusivas. É conhecido, me parece, de todos, em todas as capitais de escritórios especializados em direito penal, que existe o abuso de narrativa fática, de supostos crimes que não são crimes. Então também dificulta o trabalho policial, para saber quando é verdade ou não. Quem está sendo vítima de uma situação como essa, a primeira dica é: procure o conhecimento técnico especializado mais próximo, confiável, a partir das suas relações. Se foi vítima, num primeiro momento desses, printa a conversa. Não quer dizer que a printagem da conversa possa ser uma prova idônea. Tem outros meios de guardar isso, até mesmo com um código hash hoje daquela conversa que foi feita, que é diferente do print. O print ainda tem uma discussão depois do que se chama de cadeia de custódia do meio de prova. Então, não é tão simples assim para provar e incriminar alguém com o resultado de uma condenação criminal. Por isso que eu digo que é necessário ouvir um especialista e levar o melhor pronto isso para uma delegacia de polícia. Uhum. Queria entrar num aspecto da lei, né, que para caracterizar a perseguição precisa haver a repetição, né, a reiteração. Só que na Isso. lei não tem estipulado uma quantidade, né, o que seria considerado repetição. Isso acaba então sendo uma decisão do juiz, do delegado que vai cuidar do caso? Sempre o filtro sempre começa na delegacia. Sempre começa na delegacia de polícia. E é um filtro real e é muito bom a gente botar luz na delegacia de polícia. Porque me parece que no sistema de justiça talvez seja a parte menos valorizada, falta efetivo policial, falta qualificação do efetivo policial que tem, falta meios de investigação, e a investigação no Brasil, tanto em âmbito estadual quanto federal, e o jornalismo investigativo mostra isso, se dá porque as pessoas querem ser policiais mesmo. Mulheres e homens querem ser policiais, ou como se fala no jargão, polícia. Então, é muito importante que tenha uma qualificação técnica para saber, porque reiteradamente tem que ser mais de 3 vezes, 4. O que seria reiterado? Se eu levo 2 vezes, não é reiterada, a partir de 3 já é.
Então, essa definição ainda está em aberto pelos tribunais. O que a gente diz, Raquel, é que não dá para esperar dos tribunais da delegacia de polícia a definição desses parâmetros. E isso cabe à ciência jurídica. Mas me parece que ainda não está muito claro do que é. Uhum. 3 vezes. E se vai incrementando a perseguição? Se a perseguição Sim. eu mandei 2 mensagens, daí depois eu esperei a pessoa sair do trabalho. Sair do trabalho num local que é escuro, que não tem outras pessoas, que não tem câmeras de segurança para ser visto, já é um índice de gravidade muito maior que sair do trabalho numa rua absolutamente movimentada, visto por várias pessoas. Então, esse grau de perseguição, e tudo isso pode ser uma escalada que acontece em horas, em poucos dias. Portanto, o que eu diria, e uma outra questão aqui, eu diria, todas os sistemas de delegacia dos estados têm o chamado registro online, que é aquele que normalmente quando a pessoa perde um celular, vai lá e registra que perdeu o celular. A tendência de não perceber e não trazer elementos necessários o registro online ele pode funcionar para várias situações, mas eu diria que num caso de perseguição é melhor tentar fazer em uma delegacia mesmo para expor aquela situação, para falar com Uhum. aquela autoridade que vai dar encaminhamento para a situação e ela perceber o que está acontecendo. Marcelo, Porque existe um. muitas. Pode Diga, por concluir, favor. desculpa. Fala, Raquel. Não, não, diga. Não, eu queria te perguntar se existe um perfil de perseguidor, ou se não perfil, pelo menos algumas características comuns em quem pratica esse tipo de crime. Olha, fora uma pessoa que assumiu uma obsessão, não. Assim, pela nossa experiência, não daria para dizer assim, pessoas que não respeitam regras que teriam um perfil específico. Olha a reportagem inicial que vocês colocaram. Homens e mulheres são vítimas. Então, não tem uma situação onde tem um perfil de abusivo da pessoa. Às vezes tem um encantamento. Existem pessoas que são famosas e pessoas. Quando que o fã passa do limite de fã racional para se tornar um perseguidor? Esse mapa ainda não é tão claro na psicologia, quando a gente vai olhar de perto, né? Então, tem um reconhecido autor de letras, né, e cantor brasileiro que diz de perto ninguém é normal, né? Foi repetido em alguns livros de antropólogo essa frase. Então é de perto, quando a gente olha esse problema, quando é que a pessoa se torna não só um fã, não só um admirador daquela personalidade, mas sim alguém que persegue. E a gente tem casos, né? John Lennon mesmo é um caso onde teve uma situação de perseguição que acabou com um desastre muito negativo, pelo que se sabe. Então, esse perfil não é necessariamente alguém que persegue ostensivamente, e pode haver isso, como persegue de uma forma escondida. O que o crime se manifesta é quando essa reiteração da conduta ela já começa a ameaçar a integridade física e psicológica. Então ela quando ela se torna de uma forma abusiva, a pessoa está tão fixada naquilo ou quer causar aquele mal mesmo que passa a restringir a liberdade de locomoção. Vamos pegar o exemplo esse de alguém que sai do trabalho ou que sai da sua casa num determinado horário, vai passear com o cachorro e é perseguido. Sempre a outra pessoa está ali. Não dá para confundir também a admiração com a perseguição, né? E isso é difícil de ver, né? Assim, numa situação em concreto. Não, me parece que a gente ainda não tem critérios objetivos para estabelecer uma situação como essa. O crime vai se manifestar e vai se caracterizar quando tiver uma ameaça à integridade física, que é mais rara, mas maior a integridade psicológica. Então, essa ameaça à integridade psicológica vem de um jeito onde restringe a capacidade de locomoção. Eu não saio mais do trabalho tal horário, eu não saio mais de casa assim,
eu só saio acompanhado. E que venha invadir, então, a esfera de liberdade. A pessoa queria trabalhar até um Uhum. horário, não quer trabalhar. Queria ter sua privacidade mantida e não tem. Porque percebe, o envio de 1 centavo no Pix invade a privacidade, né? E a privacidade também é um direito constitucional. A liberdade é artigo 5º caput da Constituição, mas a intimidade também é artigo 5º inciso 10º da Constituição. Uhum. Queria entrar um pouco mais nesse aspecto, né? Você comentou que já atendeu vários casos de pessoas que estavam sendo perseguidas. Queria então que comentasse um pouco mais os danos, né, psicológicos que isso causa. Eu imagino que a pessoa deve viver num estado constante de medo e paranoia. Nós já atendemos dois, Raquel. Nós já atendemos casos onde as pessoas estavam sendo investigadas por perseguição que não fizeram, Tá. e nós já atendemos o outro caso também. Então, assim, às vezes sim, às vezes não. Às vezes as pessoas são muito fortes, a pessoa e sabe que está sendo perseguida e que aquilo vem numa situação de um bojo, de uma disputa patrimonial, que é evitar que alguma coisa aconteça. Então, o dano psíquico, esse que coloca o tipo penal, é um tema que a doutrina, que a ciência jurídica, que o IBCCRIM, por exemplo, tem um boletim de publicação periódica, onde já tem artigos que dizem como é que se prova esse dano psicológico. Como é que eu sei que não é abusivamente dito? A pessoa diz, eu estou com um dano psicológico. Para esse estado, que você coloca muito bem, da paranoia. A pessoa imaginar que pode ser perseguido por alguém a qualquer momento. O mapa do dano psíquico, a fotografia do dano psíquico é algo que é muito difícil entre psiquiatras, psicanalistas muito experientes. Porque traumas são constitutivos de uma personalidade e de uma pessoa funcional e saudável. Então, quando que esse trauma realmente gera um dano psíquico que limita a liberdade da pessoa de decidir o seu dia, a sua ordem do dia, a sua organização? Como é que limita a intimidade da pessoa? Ela efetivamente se sente ofendida, não é muito fácil de perceber isso. Agora, se conseguir mostrar, provar que a pessoa passou a sair antes do horário de trabalho, passou a estar sempre acompanhada com alguém, não ia mais almoçar se não tivesse acompanhada com alguém, almoçar fora, né? Mudou a vida, passava a almoçar sempre com marmita, chamava o almoço no trabalho. Então, já começa a mostrar que tem uma limitação da esfera de locomoção. Dizer que a pessoa dormiu tarde, ficava preocupada, ficava ansiosa, tinha taquicardia quando algumas situações saíam, já dá para dizer que a esfera de privacidade pode estar sendo ofendida. Sem ter um tratado aqui de psicanálise, de psiquiatria, estou falando com dados objetivos acessíveis para por advogados, juízes, promotores, jornalistas. Não estou dizendo qual seria o dano psíquico. Tá? Uhum. Então, isso aqui é uma prova que não é fácil de fazer. E, e é muito fácil, até de certa forma, gerar o outro problema, que é a falsa incriminação. Tem pouquíssimos casos, tem uma cifra oculta muito alta no Brasil de denunciação caluniosa, que é denunciar alguém que não cometeu um fato, sabendo que não cometeu um fato, para que essa pessoa tenha um dano patrimonial. E aqui é uma cifra oculta, que é dano patrimonial, reputacional, que vai ser falado. Existe muito crescendo na esfera de situações de coabitação, de namoro, de dissolução de relações, o uso abusivo desse tipo de medida, mas também empresarial. Em disputas empresariais, é colocado, até por luta, por hierarquia, por cargos, por funções, é colocado também, às vezes, denunciações falsas a respeito de comportamento de colegas de trabalho, com o fim de macular a imagem de algumas pessoas num ambiente, é claro, de compliance, num ambiente onde as empresas prezam por boas práticas de trabalho. E a gente tem que sempre lembrar, né? O Brasil tem várias culturas
quando a gente vai pensar num Brasil de fato como ele é, tem que pensar que ele tem empresas de alta qualidade de compliance, de boa governança, tem até um selo, né, em inglês que diz isso, que é lugares bons para trabalhar, né, melhores lugares para trabalhar, como empresas que não, que são abusivas, empresas que têm até mesmo a perseguição acontece dentro do ambiente de trabalho. Sim. Marcelo, voltando aqui para a questão do stalking, né? A gente sabe que tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas, mas em números gerais, as mulheres são as principais vítimas? Já existe um conhecimento a respeito disso? Do que chega para nós, parece que sim, mas isso eu estou falando um pouco da nossa experiência. Não peguei um exemplo científico. Se a gente pegar registro de ocorrência, também vai ter uma cifra oculta aqui, Raquel, que é muito interessante do bom jornalismo perceber. Porque os homens às vezes ficam envergonhados de dizer que uma mulher o perseguiu, foi numa delegacia de polícia reclamar para um outro homem que uma mulher perseguia. Sim. Inclusive Então, no o existe uma fórum. estrutura social que vai dizer, que vai mostrar que isso tem. Então, e não estou falando de São Paulo, não estou falando do Rio de Janeiro, estou falando do Paraná, Rio Grande do Sul, do Brasil. Tem uma Sim. expectativa muito maior de que o homem vai resistir aquilo e considerar que aquilo é uma questão menor. Inclusive o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele tem Uhum. compilado também, né, crime de stalking, mas eu vi, Sim. então foi em 2025, acho que foram mais de 95 mil registros, né, só que eles Alto. só compilam os que as mulheres são vítimas, então são 25 mil registros de crime de stalking contra mulheres. Contra homens a gente não tem, mas eu imagino assim que pelo funcionamento da nossa sociedade, imagino que as mulheres devem ser mais vitimadas mesmo, né? Principalmente quando há término de namoro, de casamento, questões assim. E agora eu lembrei de um outro exemplo, que são mulheres vítimas de perseguição por mulheres, que também são casos que nós trabalhamos. Sim. Então, situações aonde tem uma namorada, uma esposa e uma amante, e aí acontece, então, da esposa ou da namorada perseguir a amante em retaliação, ou o contrário, a perseguição acontecer pela amante. Então, Uhum. a vítima é uma mulher e a autora do fato é uma mulher também. Me parece que estaria dentro dessa estatística. Aqui me parece esse caso que não é um caso de obsessão, mas é um caso até de inveja, retaliação pela atitude da outra. Às Então, vezes o intuito é mesmo infernizar a vida da outra pessoa. porque isso é o que se fala aqui, né? Que é restringir a capacidade de locomoção ou perturbar a privacidade da pessoa. Né? Então, não é, não é necessariamente algo que vai gerar uma violência física, mas essa violência psíquica, assim, quem está nos ouvindo aqui e participando conosco, né, pensando em termos de reflexão sobre esse tema, imagina o que é uma pessoa, tá, com reiteradas vezes praticando uma conduta que a gente, porque todos nós no fundo, mesmo nas redes sociais, nós achamos que temos um espaço de privacidade, de intimidade, por mais que seja aberto, a gente não acha que está, por mais que seja visível, aberto, a gente não se sente invadido com algumas coisas que faz. Nós não sentimos que a nossa privacidade está sendo limitada. E aqui dá para pensar até liberdades nas redes. Por isso que é interessante olhar caso a caso, Raquel. Porque, eu não postei mais esse perfil de foto, porque toda vez que eu postava esse tipo de foto, vinha esse tipo de comentário. Então tem uma restrição Sim. da liberdade de demonstração da sua imagem. Hoje a gente tem até robôs que fazem perseguição, né? Então, e aqui gera um problema muito maior. Por quê? Porque quem é que opera o robô? Quem é que criou aquele perfil? Tem que ter uma rede social, estou dizendo, né? Sim, sim. Um celular, tem que ter um CPF, como é que é? E as plataformas vão entregar quem é o robô? Vão entregar quem é o avatar? Então, tem problemas práticos quando é no ambiente cibernético um pouco maior, por mais que existam delegacias especializadas em crimes no ambiente cibernético. Nas capitais, Aproveit
Sim, por favor. Aproveitando, explica um pouquinho melhor para a gente o que é o cyberstalking. Sim. Bom, tem esse que a gente estava falando, muitas vezes ele é misto também, tá? Assim, esses nomes em inglês, às vezes eles parecem que facilitam, mas eles acabam dificultando, né? O cybercrime ou o crime cibernético, ele é um crime que ele acontece num ambiente de internet. Pode ser uma rede social, como pode ser uma rede social aberta, quanto as fechadas. Então, existem situações onde a pessoa, o mais simples de todos, é todas as fotos do perfil da pessoa foram curtidas. Ah, mas eu tenho 700 fotos. Tem gente que tem muita foto, né? Todas foram curtidas. A pessoa tira a curtida e bota a curtida. A pessoa pede a amizade, pede, né, o follow, pede para seguir e retira o pedido, pede de novo. Então, é um jeito que acaba sendo vista, é uma tentativa de ser vista dentro daquele contexto. E aí depois, a partir do momento disso, a gente pode começar a ver se gera ou não essa perturbação psicológica, essa restrição da locomoção. É da locomoção ou é da esfera de liberdade diferente de locomoção? Porque não é só, eu usei o físico, né? O horário de sair de casa, o horário de sair do trabalho, o horário de voltar, o horário do almoço, mas também tem invadindo ou perturbando a esfera de liberdade. Teve gente que já me contou, isso não virou um caso criminal, que diz, parei de fazer tipo de postagem, porque tinham determinadas pessoas que eram haters, né? O que a gente chama de haters, assim, são pessoas que semeiam ódio e não interessava o perfil da postagem. Porque também, às vezes, nesse perseguidor, quanto mais absurda a fala e violenta que ele faz, ele acha que atinge mais o resultado. Então, não precisa ser inteligente aquela crítica que coloca. O que ela precisa é existir ali naquele momento. Então, tem pessoas que disseram, olha, eu deixei de fazer esse tipo de postagem porque estavam me perseguindo. Então, Uhum. pode acontecer isso com jornalistas, com pessoas públicas ou com pessoas, às vezes, que estão só fazendo comentários sobre algo que imagino, comentários lícitos, né? Comentários que não ferem o direito de ninguém. São opiniões. Ou às vezes não é nem uma demonstração, uma manifestação da opinião, mas é só uma vontade de publicar uma imagem, Uhum. que imagem lista. Né? Tem uma questão também de mandar mensagens, né, num volume absurdo, tentar contato usando perfis falsos também. Conta mais um pouco desse aspecto pra gente. É, aqui essa parte, se quiseres ver assim, de criar vários avatares e tentar fazer uma perseguição dessa forma, é uma que tem uma dificuldade prática de investigação. Por quê? Porque tem que mapear todos, Raquel, todos os perfis que estão sendo usados, e por isso que eu disse, a primeira coisa é procura uma assessoria jurídica de qualidade, um advogado civil, um advogado criminalista, para ver o que pode ser feito. Porque esses perfis podem ser retirados do ar. Pode-se cobrar uma indenização do autor da perseguição. E me parece que isso também funciona um pouco como educação pública. Esse programa funciona assim, mas das pessoas perceberem o que pode ser feito. Então, são criados diversos perfis, esses perfis vão procurando a mesma pessoa. No fundo, são vários avatares da mesma pessoa e persegue. Por quê? Porque ela bloqueia um, vem o outro. Então, tem como a gente denunciar comportamento? Tem, na rede, mas não quer dizer que não vai ter um outro perfil fazendo a mesma coisa no mesmo minuto. Então, é preciso, muitas vezes, ingressar com um pedido judicial pela retirada desse perfil do ar. Então, proibir que aquele perfil faça aquele tipo de atividade. Isso é tudo dentro de um contexto
também inibir a prática dos crimes cibernéticos, também está num contexto de nós entendermos que, no fundo, as redes sociais também têm regras, que as redes sociais estão cobertas pelo direito brasileiro, e o direito brasileiro há muito tempo, desde 1940, dizia que não podia se perseguir. Perseguir alguém digitalmente também é perseguir. É que dependendo, né, fica... É até mais difícil, né, de provar, não, eu só estou curtindo as fotos, só estou mandando uma mensagem, né? Quando que isso vira uma importunação, né? A sua pergunta Também uma inicial, que é coisa ótima, aberta, né? que é o que é reiteração? E, Raquel, aqui, assim, eu falo com muita franqueza e humildade. Não adianta a gente esperar que uma delegacia de polícia, que tem centenas ou milhares de investigações, vá decidir o que é reiteração. Não adianta cobrar do Judiciário de Brasília. Isso quem tem que fazer é a universidade. Isso é a força do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que reúne vários juristas de todo o Brasil, efetivamente de todo o Brasil, para pensar esse fenômeno e diversos outros fenômenos, todos aqueles das ciências criminais, quais são critérios que podem ser critérios válidos para aplicação das leis, para melhora das leis, para correções das leis, para alteração legislativa e de prática. Se não é feito pela sociedade civil, não é feito pela universidade, não dá para cobrar do judiciário e da polícia, porque a polícia tem que ir lá cumprir o mandato, ela tem que saber, ela tem que investigar. Então é um pouco do que a gente, de cidadania brasileira, é saber cada um no seu quadrado, o que cada um pode contribuir, o que o jornalismo de qualidade pode fazer numa situação como essa, jogar luz, perceber, investigar o fato. Muitas vezes, pela minha experiência penal, quem mais conhece dos fatos são os jornalistas e os advogados, porque é o primeiro momento que passa o fato, passa ali, não é nem na delegacia de polícia. Então a gente tem uma tendência a pensar assim, mas a delegacia de polícia não sabe o que fazer. Claro, porque também não é ela que muitas vezes ela tem que executar, quem tem que pensar o que é reiteradamente é alguém que provavelmente vai fazer um artigo sobre isso, vai fazer uma dissertação de mestrado sobre isso e vai estabelecer. Tem que ser a partir de 4. Tá, e se tem uma escalada, é uma perseguição digital que se torna uma perseguição física. Assim, para quem está nos ouvindo aqui, bem simples. Uma pessoa vinha curtindo, tá, e descobriu. E aí a pessoa sai do trabalho às 20 horas e aquele, vamos chamar assim, aquela pessoa que curtia as fotos, tá lá, parada, nunca tinha visto o rosto, mas lembrou que é o rosto daquele. É bom ou é ruim? Depende. Se você tinha alguma atração pela pessoa, tinha uma empatia pela pessoa, dizer, obrigado, te conheci, tá. No final, se não tem, pode se sentir ameaçada, né? Se a pessoa está se sentindo já ameaçada pela curtida das fotos, não ia se sentir mais ameaçada ainda pela pessoa que está ali na frente? Então, não façam isso, né? Não embosquem as pessoas que vocês admiram na saída do trabalho. Acho que isso... Marcelo, só para a gente... Assim, pode terminar, por favor. É entender um pouco o gênero humano, e entender como as coisas acontecem, né? Assim, você exagerou um pouco, não é uma emboscada, mas a pessoa está ali, no meio de uma multidão, está ali numa recepção, parada. Está ali por quê? Às vezes pode ser outra coisa, está aí no mesmo prédio, mas talvez não. E a pergunta que a gente tem que fazer é como quem está naquela situação está se sentindo. Isso começa a restringir a liberdade dela de locomoção. E aí depois a outra pergunta, que acho que as duas mais difíceis que você nos coloca é quanto é reiteradamente, e a segunda, como é que se prova esse dano psicológico? Marcelo... Eu não provei o dano, mas eu disse formas que a gente já trabalhou que a exteriorização é nítida. A pessoa deixou de sair naquele horário. A pessoa deixou de fazer tal comportamento. A pessoa teve a sua esfera de privacidade intimidada, invadida, agredida. Então, perguntas são várias, assim, mas pelo menos essas duas. Agora, tem como provar, desde que tenha um conhecimento técnico de leitura do caso. Marcelo, para a gente finalizar, existem hoje
programas maliciosos, né, os chamados malwares. Existe um tipo de programa que você pode instalar no computador ou no celular de uma terceira pessoa, que aí você consegue ver tudo que a pessoa está, enfim, tudo que a pessoa está fazendo, ali, o que ela está curtindo, o que ela está vendo, mensagens estão mandando, enfim. Isso também caracteriza uma perseguição, correto? Mesmo que seja o celular, o computador da esposa, do marido. Acho que um dos casos assim onde aconteceu isso, e isso é evidente que não foi pensado para questões psíquicas de inveja, de obsessão, relacionadas até à sexualidade, né? Isso foi pensado para disputa de empresa, disputa de estados. Um caso bastante célebre, que eu acho que todos têm conhecimento, é que a partir desse tipo de invasão, tinham mapeado e acessado e-mails da ex-presidente Dilma Rousseff, onde questões estratégicas dos e-mails delas foram lidos. Isso aconteceu quando alguns dados, né, vieram à tona. Isso aí é serviço de inteligência, serviço secreto dos Estados Unidos teria acessado essas informações. Esses, esses dispositivos, eles são bastante antigos, a gente tem mais de dezenas de anos de casos com essas situações. Muitas vezes a vítima nem sabe que o seu celular está sendo mapeado, que a sua tela do computador está sendo mapeada. A dificuldade prática, Raquel, é saber quem implantou e como implantou. Por quê? Porque entra às vezes num clique aqui de algo que é enviado sem grande intenção, pode ser uma promoção, um cupom de alguma coisa, de bônus, de desconto, pode ser uma foto onde é feito essa situação. Então, mapear quem fez e como fez é muito difícil. Nos casos que a gente conhece, assim, de inteligência de dados mesmo, se consegue identificar que tem um celular, que tem um dispositivo, mas saber exatamente, às vezes, é um pouco difícil ver esse rastro, como que aconteceu. E na prática pode sim ter um acompanhamento, só que percebe que nem o primeiro caso, aquele que eu contava da aluna que perseguiu o professor. A locomoção, as nossas atividades na internet e no celular, elas não estão sendo ainda limitadas, porque nós não sabemos que está sendo acompanhado por um dispositivo desses. Todos aqueles que agora que sabem que estão sendo acompanhados, procurem um técnico informático e retirem esse dispositivo do seu celular, do seu computador. Né? A rede ela é privada, é de vocês. Não tem uma obrigação de estar sendo seguido por alguém, né? Existem dispositivos que podem estar fazendo ao mesmo tempo que faz essa filmagem aqui, que eu estou falando contigo, Raquel, falando com todo o nosso pessoal. Aqui no Brasil, de fato, alguém pode estar igual vendo a mesma imagem, desde que tenha a invasão desse dispositivo com a colocação desse, desse software que roda a imagem, que ele duplica. Não vai só para vocês, mas também vai para... E não quer dizer nada que é invasão no canal que nós estamos conversando. Ele pode estar filmando a minha tela, filmando a minha câmera, ouvindo meus dados. E sim, se isso gera um efeito de intimidação, de limitação da esfera de liberdade, sim, é um caso de perseguição. Pode ser um caso de perseguição. Marcelo, super obrigado pela conversa. Ajudou bastante a gente entender melhor esse que ainda é um crime que a ciência criminal, né, o direito ainda está construindo, tentando entender como funciona, né? E que é sério. Nos casos Sim. que são verdadeiros, é sério. Tem abusos de narrativas em delegacia de polícia? Tem. Dificulta muito o trabalho da delegacia de polícia. Até fechando aqui, Raquel, em homenagem à primeira proposta que você disse, se os registros de ocorrência nas delegacias de polícia fossem todos casos bem instruídos, que a gente já traz bem os elementos claros, e casos verdadeiros, ajudaria muito a descobrir, a encontrar quem são os perseguidores e punir.
Agora, como tem muito de registro também que não é verdadeiro, acontece que a autoridade policial fica super lotada, super atarefada de situações que também não são verdadeiras. E é importante que tenha consciência social que existem casos que realmente geram dano psicológico às pessoas, geram dano físico às pessoas, e que nós temos que mobilizar, né, as esferas não só estatais, mas também culturais da sociedade civil, para que melhore as práticas de convívio das pessoas em sociedade. Por isso já é uma homenagem ao teu programa, o BDF Entrevista aqui, e o agradecimento ao seu convite e do Beto Souza. Imagina, a gente que agradece. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. E a gente encerra aqui o BDF em Entrevista, te lembrando que tem programa novo de segunda a sexta-feira. Ele vai ao ar às 4 da tarde no YouTube do Brasil de Fato e também na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM, aqui na Grande São Paulo. Na TVT, você assiste o programa às 19 horas. Até a próxima. Tchau.